Boa tarde. Hoje, quarta-feira, quase 6 da tarde. Eu quis entrar um pouquinho mais cedo. Oi, Paulinho. Oi, todo mundo que está entrando. Meu Deus. Espera que eu preciso postar aqui. Já eu volto aqui. Espera aí que eu preciso tanto. Não tô conseguindo marcar aqui, mas tudo bem, né? Oi, Majô, oi todo mundo. Eu entrei um pouquinho mais cedo hoje, porque, além de tudo, eu quero dizer da tristeza da morte do Diego Maradona. Eu não sou boleira, mas eu confesso que eu tinha uma admiração muito grande pelo Maradona, pelos desafios que ele enfrentou bravamente na vida dele, pelo jeito dele de ser. E, enfim, eu fiquei muito triste, muito assustada hoje quando me contaram que ele havia morrido. Já vi que o nosso convidado já está por aqui. E eu queria também falar mais uma coisinha hoje, antes de chamar nosso convidado. Eu queria falar que hoje é o dia de alerta, né, contra a violência da mulher. E é uma causa que eu sou muito engajada. Já fiz várias entrevistas sobre isso. Hoje eu vi a doutora Albertina Duarte falando sobre esse tema. A nossa procuradora da Justiça de Saia, Gabriela Mansur, da Justiça de Saias. E, enfim, é uma causa que eu gostaria de alertar e de chamar a atenção de todo mundo. É um problema gravíssimo. Então, se vocês perceberem qualquer violência contra qualquer mulher, por favor, avisem 190, sei lá que número que é, mas deem um jeito de ajudar a pessoa, a mulher, no caso, que está correndo perigo e que não está sendo devidamente respeitada. Então, vou ficar aqui minha homenagem primeiro a Diego Maradona, esse fera que foi embora hoje, e as mulheres desse Brasil. Nosso convidado de hoje é o André Fran, ele é jornalista, diretor, apresentador de TV, eu sou super fã dele, é um dos criadores da série Não Conta Lá em Casa, que era do Multishow, que falava de viagens a destinos polêmicos do mundo, tipo Irã, Iraque, Afeganistão, Coreia do Norte, e ele chegou a participar, inclusive, de uma missão da ONU no Haiti, de uma expedição humanitária ao Japão pós-tsunami e muitas outras aventuras. Essa série recebeu vários prêmios. André também é coautor e diretor de um programa que eu amo, que é da Globo News. Que mundo é esse? É um tipo de... fala de geopolítica, né? A gente vai falar aqui com o André. Nesse programa, eles foram até na linha de frente da luta contra o Estado Islâmico, entre outras pautas tão polêmicas quanto e tão relevantes quanto. Ele já rodou o Brasil com palestras, se apresentou e se apresenta quando não tem pandemia em escolas, universidades, empresas. Já participou de 4 TEDx. Seu primeiro livro, Uma Viagem aos Destinos Mais Polêmicos do Mundo, foi lançado em 2013 pela editora Record, ou Record. E ele também é colunista do Estadão. Vamos lá, André? Já mandei convite para o André entrar. Oi, André. Oi, Joyce, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, eu sou muito fã de você, do programa, desse olhar diferente sobre o mundo diferente, que não é o mundo, não é o mundo do Globo Repórter, não é o mundo das viagens, que eu gosto também, mas é uma coisa muito mais relevante, né? E hoje em dia eu acho que com essa pandemia e com essa vida louca que a gente está vivendo, eu acho que essas coisas que fazem sentido a gente pesquisar, entender, saber onde é que a gente... que mundo é esse que a gente está pisando, né? Então, eu vou te dizer que eu sou super fã, gosto muito. Vai ter mais temporada? Como é que é?
Vai, a gente foi pego também um programa de viagem, né? Então a pandemia atingiu a gente em cheio, né? Como poucos programas, outros produtos que a gente tem. Esse, né? O Que Mundo é Esse? Que é um programa de viagens a destinos inusitados, polêmicos, foi vítima, assim, uma das primeiras da pandemia. A gente estava voltando do Japão, Eu no momento lembro. nem tinha sido declarada a pandemia, né? Era uma coisa que estava falando lá, um vírus local na China, que estava começando a se espalhar pela Ásia. E quando a gente estava no Japão, a gente soube que o segundo lugar com o maior número de infectados de Covid naquele momento, início do ano, era justamente no Japão, dentro daquele navio, né? O Diamond Princess, que Eu estava lembro de vocês em terra firme, filmando, e apontando. câmera, tudo, palito, você e um navio lá cheio de infectados. E até então a Aliás, gente uma e coisa que depois eu amo também pelo mundo. é uma coisa que eu amo também no programa de vocês. Eu estava comentando hoje na redação do Glamurama que lá só tem millennial, né? Então eu falo meio sozinha, mas eles lembravam de ter ouvido falar. Você conhecia quando tinha aqui em São Paulo a TV Gazeta, onde apareceu Astrid, o Serginho Groisman, todos eles apareceram, surgiram na TV Gazeta, que era uma fase muito borbulhante da TV Gazeta. E tinha uma coisa que chamava Repórter Abelha, que eram repórteres principiantes. E é uma coisa que eu falo muito para a nossa equipe lá no Glamurama e nas revistas, que quem é fotógrafo, quem é faz vídeo, também tem que ser repórter. E quem é repórter de vai lá tomar nota ou gravar, também tem que saber tirar foto, tem que fazer vídeo. Todo mundo é tudo. Todo mundo é tudo. E eu acho que... Eu vi que você vai lançar um curso, a gente vai falar disso aqui, e aí eu acho que nesse curso você fala um pouco disso, não fala? Sim, e exatamente, até para você hoje em dia, primeiro que a gente tem essa possibilidade, né? A revolução aí digital e de equipamento, tudo permite que hoje a gente faça Muito um mais programa fácil, né? com um equipamento na mochila. A gente é uma protetora que cabe dentro de uma mochila. No início, quando a gente começou 10 anos atrás lá no Multishow, era mais complicado, mas a gente pegou essa revolução, né? Que para um programa como o nosso, que vai até a linha de frente da luta contra o Estado Islâmico, entra no Irã para falar com os gays que estão sendo vítimas da opressão do regime, entra na Coreia do Norte para tentar mostrar ali o que dá, o que é possível mostrar, a gente só consegue fazer com equipamento reduzido, filmando meio que escondido e tal. Então, para a gente, isso é fenomenal. E, ao mesmo tempo, isso que você falou, Joyce, todo mundo tem que fazer um pouco, porque às vezes o amigo que está filmando, acontece alguma coisa que começa a conversar com ele, ou ele está no meio de uma confusão, então já passa a câmera para o outro, gravando mesmo, a gente pega, e aí começa, troca essa coisa de olhares, e acaba sendo a favor do programa, né? Que fica uma coisa mais... Totalmente. A gente aborda assuntos que, sei lá, que outros canais de TV, que a própria Globo News trata ali no dia a dia, com as análises técnicas e números e tal. Às vezes a gente fala do mesmo assunto, só que é um olhar mais imersivo, Totalmente. mais Isso orgânico. aí, pode-se dizer que isso é uma geopolítica? Que olhar é esse? Sim, a gente trata, concordo com você, a gente trata de geopolítica com um olhar diferente, né? Vivenciando um pouco mais as pautas do que meramente observando e fazendo uma análise, que é super válido também, super importante. Mas a gente oferece esse olhar diferente, né? De quem está entrando em contato. Então está tendo a Primavera Árabe e a gente sabe o que são os regimes, o que está mudando, as influências políticas, mas no nosso caso a gente vai para campo, a gente vai para a rua, a gente fala com as pessoas que estão ali tomando gás lacrimogênio e lutando, né, bradando com cartaz contra o governo. A gente oferece uma perspectiva que às vezes a gente passa certo perrengue para mostrar, mas que é válido também por ser original e diferente, né? Qual é o critério de escolha? Você falou em perrengue, eu pensei numa frase: se tem perrengue, é lá que nós vamos? Esse é o critério? Tem um pouco disso também, né? A gente tem aquele lema, o lema nosso é não peça permissão, peça desculpas. Porque a gente vai mesmo em Gostei. busca desses lugares que se a gente for com muita burocracia pedindo autorização, a gente Não. não vai chegar, a gente não vai mostrar, ou a gente vai ser recebido por algum órgão do governo que vai mostrar só aquilo que é interessante ser mostrado e que não é a nossa proposta, né? A gente quer justamente Uma vez eu ter... vi o Fantástico na Coreia do Norte. Eu trabalhei com o Álvaro na Folha, Álvaro Pereira. E estava o Álvaro lá na Coreia do Norte, com um cara do governo, caminhando do lado o tempo inteiro.
Na Coreia do Norte é mais complicado, né? Porque ali é meio que isso, que a gente conseguia era a brecha entre uma conversa e outra. Mas é isso, né? De você, e aquela coisa do equipamento reduzido, essa vontade de se colocar no onde está acontecendo mesmo ali o olho do furacão, que você acaba registrando coisas que às vezes passam batido. Então é muito a nossa pegada, é muito a nossa proposta, que não é bem ir em busca de passar perigo, porque a gente não quer pagar também de loucos, aventureiros sem noção. A gente tem toda uma pesquisa, são temas que a gente debate, comenta Sim, mas exaustivamente. vocês passam perigo. Às vezes a gente, com a Qual foi o curiosidade, acaba perigo? Fala de um ultrapassando. perigo que você passou. Então, a gente, por mais que se cerque de todos os cuidados, né, e faça todos os contatos para não passar perigo, às vezes a curiosidade é maior. E a vontade de mostrar aquela história faz com que a gente chegue no limite que é difícil você calcular. Por exemplo, quando a gente foi mostrar a luta na linha de frente contra o Estado Islâmico, a gente sabe, já teve outras situações de fronteira, de conflito e tal, mas sempre tem aquela coisa protocolar, né? A imprensa chega até aqui, você tem um colete à prova de bala, tem algum attaché que eles chamam, né, que vão te receber e te mostrar, olha, você pode ficar aqui, mostrar isso, aqui fica isso. Só que no caso ali, quem estava combatendo eram os soldados Peshmerga, né, do Kurdistão iraquiano. Então a gente até queria mostrar isso, né, de que tem esse preconceito, o Estado Islâmico são muçulmanos, é uma religião. Não, quem estava combatendo o Estado Islâmico também eram muçulmanos. Só que de forma totalmente improvisada. Os caras tinham uma metralhadora recalchutada, uniforme que eles faziam vaquinha para comprar emprestado do amigo. E aí a gente se viu numa linha de frente que não tinha controle nenhum. A gente estava lá filmando e o cara pegava, pulava a trincheira, aí pegava a nossa câmera, deixa eu filmar você aqui, faz uma selfie comigo. E o tiro comendo ali em cima. Foi quando a gente percebeu, olha, por mais que seja importante a gente mostrar como é que os combatentes desse terror que assusta o mundo todo estão fazendo isso de forma completamente mambembe, a gente ao mesmo tempo está passando o risco por isso aqui ser mambembe. Muito maior o risco. Exatamente, o risco também era muito maior. Então a gente registrou e saímos Foi fora. essa situação que você mais teve medo nas viagens? Olha, eu acho que essa, e também quando a gente foi para Bagdá, ali no rastro da invasão americana, né, depois para depor o Saddam Hussein, já tinham deposto ele, mas o lugar ainda era, como é até hoje, né, completamente instável e de atentados o tempo todo, e brigas de facções. Esse E lugar daí é aquele do filme do cara da ONU, que eu esqueci do nome dele? tem Sabe um... aquele Sérgio Vieira de Mello? Aquela Exatamente, exatamente. que ele Foi morreu lá num que morreu. atentado Ele morreu num desses. atentado ali, o nosso diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. E é exatamente isso, era um lugar completamente instável e muito atentado à bomba, né? Então é uma coisa completamente previsível, porque se você tem um tiroteio, você vê de longe e não se aproxima. Se você tem um incêndio, você está vendo... O atentado à bomba é uma coisa que você pode estar numa praça, tranquilamente, tomando um chá, fazendo uma entrevista, e de repente o caos se instaura. Então era uma situação muito tensa. A gente ia para alguns lugares e quando voltava, soube que aquele lugar que a gente teve sofreu um atentado à bomba. A gente ficou num hotel e a gente às vezes não saía muito do hotel por se sentir ali mais seguro. Uma semana depois que a gente foi embora, esse hotel sofreu um atentado onde mais de 60 pessoas morreram. Então era um lugar muito instável, muito complicado. Mas isso não deixava vocês acuados? Sim, ali quando a gente chegou, acaba, como o programa também tem isso que você observou bem, a gente comentou aqui, de quebrar um pouco essa barreira de quem está fazendo, de quem está filmando, com quem está assistindo, a gente traz isso para dentro do programa. Então a mensagem que a gente trouxe do Iraque naquele momento foi, olha, foi um erro a gente ter vindo aqui. A gente não devia ter vindo aqui, a gente acreditou em informações oficiais do governo norte-americano de que o Iraque já estava se estabilizando, que não é verdade, e a gente colocou isso à prova e mostrou com nossos próprios olhos. Então a gente acaba, de certa forma, passa mais risco, mas traz isso para dentro do programa mostrando esse lado da produção. Olha, a gente achou que a nossa produção aqui estava sendo mais fiel, mais resguardada e tal, e na verdade não é isso, a realidade não é essa. Nossa Senhora, eu já estou nervosa. Não fique, porque se eu tô aqui, eu voltei são e salvo. Em momentos tristes, em momentos de emoção nessas viagens, onde você vê as pessoas frágeis e assim, a gente não pode fazer muita coisa por elas, né? Na verdade, não pode fazer nada, né? Tem também. E a gente tem, né, como comunicadores, você sabe disso, a gente às vezes tenta
segurar um pouco a emoção para conseguir passar tudo que a gente tem que passar, de informação, de detalhes. Mas quando eu estava fazendo a crise de refugiados na Europa, e todo mundo deve lembrar daquelas imagens dos botes chegando Nossa, um horror. chegando naquelas praias gregas, E a as gente estava crianças morrendo. criança morrendo, gente caindo na água, barco virando. E a gente estava ali num momento muito crucial ali dessa crise. Não tinha ainda grandes... A ONU não estava lá ainda, Médicos Sem Fronteiras não estava. Era a gente que estava ali na hora e tentava ajudar como podia. E a gente acabou se vendo na situação. Então, mais do que filmar, a gente ajudava a tirar a criança da água, ajudava a botar cobertor e secar, a mulher... Isso em que lugar era que vocês estavam? Na ilha de Lesbos, na Grécia. Porque eles Vocês vêm... estavam em Lesbos? Sim, a gente Nossa, estava... foi o pior lugar. Foi o pior lugar, era onde chegavam os botes, né? Porque eles vinham ali da Turquia, depois de atravessar o Oriente Médio e tal, e tentavam chegar à Europa. O primeiro ponto ali era Eu não vi atravessar a esse Turquia para a programa. Grécia. É no Que Mundo é Esse? Foi a última temporada do Não Conta Lá em Casa. Eu E não virou vi. um especial do Que Mundo é Esse na Globo News. E por acaso, quis o destino que eu tivesse... A minha mulher estava grávida da minha filha, né? Da minha única filha. E eu estava uma outra relação com essa coisa de ver criança passando perigo e Imagina. passando necessidade e toda aquela emoção da situação em si, e eu lembrando de que eu ia ter uma filha em breve, e aquilo mexeu comigo. E foi a primeira vez assim que eu fiquei balançado na hora de reportar e de contar uma história. E é interessante que, como o nosso programa quebra um pouco essa coisa do jornalismo, do documentário, Pode tudo, né? Por viagem de favor. amigos, eu no último episódio, eu conto para os meus amigos, eu falo que eu estava mais emocionado, e eu revelo para eles, assim, em primeira pessoa, pela primeira vez, que eu ia ser pai. E aí foi choradeira geral, não? Aí ninguém se segurou. Sorte que foi no final da viagem, então a missão já estava cumprida ali. Foi ao ar o choro? Foi. Ainda bem que não foi só meu, que aí eles entraram também, e aí choram aquela Você coisa. sabe que eu comecei a fazer entrevistas no Instagram no começo da pandemia porque eu estava angustiada, eu estava triste. Que nem todo mundo, imagina, todo mundo estava com medo, triste e tudo. Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a ajudar a favela de Paraisópolis, comecei a ajudar o Hospital das Clínicas. E aí que eu comecei a fazer um monte de entrevistas, sempre focadas na pandemia e nas pessoas, e como ajudar e como tudo. E quando a coisa melhorou um pouco, e eu comentava com algum médico do Hospital das Clínicas, sei lá, eu sei que eu chorei não sei quantas vezes. Aqui, assim, tipo, estou falando com você e começo a ficar o nariz vermelho, 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 e depois eu choro. Aí, a primeira vez eu fiquei péssima, todas as vezes eu fiquei realmente péssima, mas é o que temos, né? Eu acho que isso do programa de vocês é uma das coisas que eu mais gosto, esse compromisso com o jornalismo, acima de tudo, e essa não é informalidade, mas esse jeito verdadeiro de mostrar as coisas, e não um jeito pasteurizado, ou com maquiagem, ou com... Tá tudo lá. Eu acho que a comunicação hoje em dia, seja na TV, seja em live, seja em texto, seja no que for, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não vale a pena. Exatamente. E a gente já chegou a se questionar, e foi questionado por isso, né? Vocês, pela teoria do cinema, documentário, pelo jornalismo, você não devia ter o contato com o objeto que você está filmando. E a gente pensou, em alguns momentos a gente chegou a conversar entre si, e a gente chegou à conclusão de, olha, antes de sermos profissionais, jornalistas, somos seres humanos. Então, se eu estou vendo uma criança se afogando numa água, eu vou entrar na água para ajudar, para tentar pegar e tal. Se isso vai quebrar, se isso vai me interferir, somos seres humanos, né? E aquela coisa, vai politizar a história. Somos seres políticos, né? Já dizia Aristóteles atrás, qualquer ato que a gente tem na nossa vida... Faz tempo que ele dizia isso, né? Faz tempo que dizia isso. Então, se salvar uma criança é politizar uma causa, bom, depois eu lido com essas consequências e aquilo ali vai ajudar, vivenciar aquilo, me ajuda a formar minha opinião sobre aquelas situações, sobre aquelas questões. Claro, não tem como ser diferente. E eu passo isso da forma mais natural e verdadeira possível. E, claro, sujeito a críticas e elogios, isso faz parte. Teve algum acontecimento, algum episódio, algum perrengue
que vocês se prepararam para ir, mas não conseguiram? Ou que vocês gostariam de ter ido e não foram? Tem, vou contar aqui. Teve uma vez, teve alguns casos, alguns países que estavam tão instáveis assim que não permitiram a gente ir. E olha que a gente viaja sem um visto especial de jornalista ou de profissional, justamente porque a gente quer ter o contato mais cru possível com a realidade, né? Se você vai como jornalista, ok, é importante, é legal, mas você já vai ser recebido por uma secretaria de imprensa que vai ter já um filtro ali do que você quer mostrar. Então a gente vai, a gente chega na imigração lá dos aeroportos e a gente mente falando que está indo só conhecer o país turisticamente. E não tem, acho que mente, a gente fala mentira, fala que está indo conhecer essa maravilha que acabou no Afeganistão. Eu gosto. É um programa de TV. Então, faz parte. Mas é assim que a gente acaba tendo acesso à realidade, né, do que a gente quer mostrar de fato. É assim que a gente consegue ter contato com aquelas histórias. E em vez de marcar um produtor local que vai levar a gente faz uma amizade E na onde praia. você não conseguiu ir? E aí a gente conseguiu ir. Alguns países vetaram, mesmo sabendo que, sem saber que era jornalismo, nem nada, vetaram. Mogadishu, capital da Somália, a gente não teve acesso. Sudão do Sul, na época que a gente foi também. Não, aqui Nossa, tá o muito perigoso, Sudão é muito não complicado tem também. turista. Mas teve um lugar que mostra um pouco sobre o tipo de trabalho que a gente faz. A gente foi criticado quando fez ali os países separatistas da antiga Rússia, ali no Cáucaso Russo. A gente mostrou a Ossétia do Sul, alguns lugares que são em disputa com a Geórgia. Só que são terrenos que estão meio que num limbo diplomático, porque a Rússia diz que é deles, a Geórgia diz que é deles, e a gente entrou pelo lado russo. E aí a gente é criticado. Primeiro a gente mostra um lado, né, do programa, e aí todo mundo fala, vocês são direita, extrema-direita, que só mostraram um lado. Aí no outro episódio, que a gente mostra outro lado, aí eu Vocês são de esquerda. da esquerda e tudo mais. E aí depois a gente recebeu um informe assim, oficial da Geórgia falando, olha, vocês visitaram um território em disputa, vocês foram pelo lado russo, então vocês nunca mais vão entrar na Geórgia. A gente, putz, nunca mais? Não tem jeito, ninguém pode ajudar a gente, não. Pode ajudar. Quem que pode ajudar? O presidente. Se o presidente de vocês interceder a favor, vocês entram. A gente falou, acho que aí vai ficar difícil, não vou conhecer a Geórgia, infelizmente. Pelo menos os próximos 3 anos, sei lá. Pois é. E que lições importantes que vocês viram nos outros países e que são quilômetros de distância da nossa realidade? Eu acho que muita coisa a gente acaba relativizando com a nossa realidade, né? Eu me lembro que quando eu voltei do Haiti, um dos países mais pobre da América, um lugar completamente devastado pela pobreza, que aí depois ainda sofre com um terremoto, e a gente chegou um ano depois Que a Zilda Arnes morreu nesse terremoto, né? Num deles. Foi num Irmã do Dom Paulo Evaristo Arnes. Uhum. E a gente chegou um ano depois do terremoto de 2011. E a gente visitou os escombros de uma igreja e até naquele dia, um ano depois, tinham ossos ainda, ossada de gente nos escombros da igreja. Um país largado, entregue, sem condição de lutar contra. Entregue a corrupção também, porque recebia doação. Tinha show da Lady Gaga, show de não sei o quê, revertendo milhões e nunca chegava até o povo, porque os governantes também eram corruptos e desviavam. Então, quando eu voltei para o Brasil, tem aquelas coisas que dão um estalo na gente, né? E, sei lá, já passavam alguns dias, eu vi alguém falar, isso aqui no supermercado está uma miséria. Me deu uma coisa assim, eu falei, gente, isso aqui não é miséria, sabe? Agora eu vi o que é miséria de verdade. Então, algumas coisas eu relativizo bem mais da minha realidade, da nossa realidade, por mais dura que seja em alguns casos, em alguns momentos, mas tem muita gente sofrendo injustiça, sofrendo com miséria de verdade, sofrendo com guerra, com violência, com opressão, com censura. Então eu consigo relativizar um pouco melhor e, ao mesmo tempo, acender um pouco o alerta quando eu vejo o comecinho de algumas coisas acontecendo, né? Porque não é uma coisa escancarada, né? Olha só, hoje, a partir de amanhã, somos uma ditadura. Não é assim que funciona, né? Ainda mais hoje em dia, né? A nossa democracia vai morrendo ali pelas beiradas, com a fake news, com a desinformação, e quando a gente vê, pode ser tarde demais. Então, isso também, de certa forma, alerta. Em países ditatoriais, autoritários de verdade, um alerta já me acende rapidinho.
Que ano você foi para o Haiti? 2011. 2011. E Eu tenho continua tão ruim quanto naquela época? Sim, eu participo de alguns projetos que ajudam o Haiti, que estão lá presentes até hoje. E, infelizmente, o Haiti é um desses países que eu visitei no momento, quero voltar um dia e estou esperando 10 anos esse momento melhor acontecer. O Iraque, que eu citei aqui, é a mesma coisa, né? Estou há 10 anos esperando um momento mais tranquilo para visitar, porque é um lugar Um lugar nesse- incrível, é berço Babilônia, grandes passagens bíblicas aconteceram onde é o Iraque de hoje, mas para você visitar aquilo ali de forma tranquila e pacífica, Não existe. É que nem Israel. Você já foi para Israel? fui, adoro. Então, eu também adoro. Eu fui algumas vezes. E tem gente que não vai esperando ficar mais tranquilo. Eu falei, isso aqui não vai nunca ficar tranquilo. É. Sabe, dá para ir, dá para, sabe, sei lá. Eu não me senti com medo. Algumas situações, sim, eu senti medo, algumas, várias. Mas isso não me, como chama, paralisou a ponto de não fazer as coisas e nem me deixou com medo de não querer ir de novo para lá. Ao contrário, assim que acabar a pandemia, eu quero ir para lá. E mostra Aonde muito. você quer ir? Aonde você é, quer ir quando acabar a pandemia? Olha, eu tinha acabado de voltar profissionalmente de um lugar que eu adoro, que é o Japão, e tinha acabado de fazer uma Amo, viagem que eu não conhecia e eu adorei, não sei se você conhece, que é a África do Sul. Eu fui de nunca fui, férias com a minha mulher, nossa, que lugar lindo. E, dizem. e E Cidade um do clima Cabo, bom, né? lembra muito Rio de Janeiro, É, meio Miami, meio Austrália, é muito interessante. E aí agora, depois da pandemia, eu já tinha meio que riscado da lista esse, mas essa coisa do confinamento, de ficar preso em casa com a filha pequena, essa aflição toda, eu tô querendo ir para um lugar o mais arejado, amplo, natureza. natureza, praia possível. Sei lá, um lugar no Caribe, assim, que você puder viajar quando acabar essa história. Maldivas, eu tenho, isso é um sonho paradisíaco, não conheço, quero muito conhecer, Não, não, sabe? não, não partilho com você dessas ideias. Não? Maldivas e Seychelles, que eu vejo as pessoas indo. Hoje eu comentei até com o meu professor aqui em casa. De manhã eu falei, o que essas pessoas têm na cabeça que elas estão indo para Maldivas? Não é porque está aberto que é para ir. Ah, não, Como é que fica a sua cabeça? Eu não sei. Eu tô Eu pensando não sou lá, ó, racional, mas pós pandemia. eu sou emocional, super emocional. Como é que você fica lá naquele marzão azul, com o mundo se afogando em tristezas? Ah, não dá, não tem como. Eu não consigo ir num restaurante. Nem eu. Eu vejo essas pessoas em festa, eu falo, gente, não é nem a questão do absurdo, do risco de você se expor ao vírus e, mais do que isso, ter a possibilidade de colocar muita gente e matar muita gente. Transmitir, transmitir que é o pior. Tirando Se tudo você isso, quer se arriscar, tudo bem. Mas transmitir não é tudo bem, não. pois é, e mais do que isso, se não bastasse isso, que já é terrível, como é que a pessoa consegue festejar nesse momento? Gente morrendo todo dia, aos milhares no mundo todo. Isso é uma coisa que pessoalmente eu não consigo entender, de verdade. Concordo. Fala três ensinamentos, o que você. Três coisas que você aprendeu nessas viagens para esses lugares tão insólitos. Olha, a primeira é que o mundo não é tão preto e branco como as pessoas acham, né? Não tem aquela coisa do país bom, o país mau. Esse aqui é certo, esse aqui é errado. Esse é o sistema que vai funcionar, esse é o sistema que não vai funcionar. Não existe isso, né? Não existe respostas simples para problemas difíceis. É o que eu chamo hoje em dia, tem muito aquela a memificação da política. As pessoas acham que, como elas entenderam num meme, aquilo ali é a solução. Ah, tem violência? Mata bandido. Oh, pronto, gente. Isso é brilhante. Como é que nunca nem pensaram nisso antes? Não funciona assim. Pelo contrário, só piora. Então eu percebi que existem muitas gamas de cinza entre o preto e branco no mundo afora. Outra lição é que, tendo na minha primeira viagem, foi para Mianmar, primeira viagem assim, profissional, né, filmando um programa, foi para Mianmar, antiga Birmânia, lá na Ásia. E Eu a fui gente lá. outro lugar bem interessante. E a gente conheceu um monge andando na rua, falou, pô, posso andar com vocês? Porque eu quero praticar meu inglês. Um monge, carequinha, aquela roupa, andando Lá tem descalço. muito. Roupa Aí, laranja, né? bora, roupa laranjinha, a gente, vambora, vem junto com a gente.
E a gente, caramba, estamos andando com um monge, que diferente, que inusitado, que surreal. Joyce, passadas 2 horas a gente caminhando e conversando com o monge, já era amigo do monge, o monge dava tapinha na nossa cabeça, zoava de futebol, botava apelido um no outro. Então ali na hora eu já aprendi uma outra lição, de que por trás dessa fina capa de diferença cultural, de costumes, Todos somos de religião, iguais. a gente é muito igual, é todo mundo igual, o mesmo medo, mesma ansiedade, mesma vontade de ser feliz, de viver em segurança. E aquilo ali foi um estalo que eu só fui comprovando ao longo do É tempo. bom isso, né? É É, bom descobrir isso, né? é ótimo, a gente vê como é que está tudo, ao mesmo tempo a gente vê como é que está tudo interligado, né? Como é que a gente é todo mundo parte de uma coisa só, o que é talvez também uma outra lição, né? De como é que eu senti que às vezes eu queria mostrar e atuar em causas tão distantes e tão grandes, né? São opressões e ditaduras, mas hoje em dia a gente pode sim fazer uma diferença, né? Na esquina de casa. Atuando localmente vai fazer um impacto global. Então é o nosso grãozinho de areia, mas é de grãozinho de areia que a gente faz uma praia maravilhosa. Então isso foi uma coisa que eu aprendi também, da gente, pelo contrário, não se deixar impactar ao ponto da inação. Pelo contrário, ver que a gente pode fazer a diferença. A nossa conversa aqui está fazendo uma diferença, né? Tem gente que está ouvindo, quebrando preconceitos e paradigmas, que vão comentar com o outro, que vai acessar a internet, que vai se engajar numa luta e vai fazer toda a diferença. Então, acho que essas lições assim, são aquelas bem básicas. Assim. E profundas. Eu entrevistei o padre Júlio Lancelotti, que aqui em São Ah, Paulo, você deve conhecer pelo menos de nome. Ai, uma amiga minha do Rio, maravilhosa, acabou de entrar. Oi, Mara, bem-vinda. O padre Júlio foi uma das coisas emocionantes da quarentena, né? De uma das conversas que eu tive. E aí eu falei, padre, ensina a gente que nunca ajudou ninguém, como a gente faz para começar a ajudar alguém? Ele falou, sai na rua e pega a pessoa que está andando na sua calçada, que está em volta de você. Você não precisa ir longe para ajudar ninguém. Vai no seu bairro, no seu environment, no seu ambiente. Olha para o seu colega, vê o que ele está precisando. Olha para o mendigo do seu bairro, que todo bairro no Brasil tem mendigos. Olha para o mendigo que fica na porta do supermercado. Olha. Então, é isso que você falou, né? Eu acho que abre um pouco. e o inverso também, né? Que a gente às vezes mostrava essas questões de países tão distantes e algumas pessoas criticavam. Olha, está cheio de problema no Brasil e você está mostrando o Haiti. E a gente... Olha, uma criança passando necessidade no Haiti, ela sofre menos que a criança passando necessidade no Brasil. Então, não vejo essa distinção, né? Se você puder ajudar aqui na sua esquina, ótimo. Se você estiver ajudando em uma causa lá, somos parte de um todo, sabe? Então, é ajuda. Com certeza. Vai ser E o que replicado. vale também, André, a gente está aberto, né? Seja nas suas viagens, seja eu aqui sem sair do lugar, mas a gente tem que estar aberto para aprender, né? Para observar e aprender. O E tempo todo. incorporar coisas que não fazem parte da nossa vida, que a gente ainda não aprendeu, que a gente ainda não sabe, mas que está aberto para querer saber, né? E quanto mais a gente viaja, e eu sempre falo que viajar para mim é uma das maiores lições assim que a gente pode ter. E a gente mais aprende e mais percebe que tem tanto para aprender ainda, né? Quanto mais eu viajo, é aquele só sei que nada sei. Mas Tô vendo que eu não sei, já maravilhoso isso. aprender, né? Eu sou super preocupada com as questões da mulher, eu pessoalmente. E aí eu quis inserir essa pergunta aqui. Como a mulher é apresentada nesses países que você foi? Eu sei que cada país é de um jeito, mas fala de alguns lugares como a mulher é percebida, se é que ela é percebida. Pois varia muito, né? E, por exemplo, quando mesmo o mundo islâmico, assim, quando a gente viaja para lá e essa questão tá mais efervescente, tem países islâmicos e países islâmicos, né? Você vai na Turquia, você tem mulheres andando de mini saia ou como bem entenderem e tal. Israel mesmo, né? Você tem praias que a mulher está de biquíni lá andando e tem praias que são das pessoas mais Das ortodoxas, religiosas. um outro tipo de indumentária. E a gente foi, por Às exemplo, vezes, André, na mesma praia, às vezes na você mesma praia. vê
Em Israel, por exemplo, na mesma praia você vê a gente de biquíni e as religiosas entrando no mar todas cobertas. Sim. E de diferentes religiões, né? Você tem a religião judaica, a religião muçulmana e Nossa, acontece isso. Na Arábia Saudita foi um lugar que me chamou muito a atenção, porque eu já tinha estado no Egito, no Afeganistão, em outros lugares que você vê mulheres de burca ou niqab, e naquela situação meio de um lugar mais descampado, que você vê que é um lugar menos onde a cultura não chegou tanto, então o extremismo religioso é mais presente. Mas na Arábia Saudita, um país extremamente rico em função do petróleo, mas extremamente de uma religiosidade muito preconceituoso, extrema, né? exatamente, do extremismo religioso muito forte. Eu vi essas mulheres cobertas dos pés à cabeça de preto em ambientes que eu frequento no meu dia a dia do Rio de Janeiro, num shopping center, igualzinho, né? Até porque o shopping center é aquela modelão, né, no mundo todo. Mas quando você vê essas mulheres inseridas num contexto visual que você está acostumado, é muito mais chocante. Porque eu olhava aquele shopping e era aquelas pessoas de lençol preto da cabeça aos pés e para tudo que é lado. Assim. Então, nossa, aquilo era muito, muito forte. Ao mesmo tempo, lugares que eu visitei, como Ciudad Juárez, no México, e aí você, de repente, não está tão atento para a questão da mulher e ver só como é que isso é importante. A gente estava mostrando uma pauta da violência, né? A Ciudad Juárez, durante muitos anos, foi considerada o lugar mais violento do mundo, por conta Não, da não guerra de sabia. Por narcotráfico, quê? Tá. cartéis de É drogas, no México isso? urbana, no Ou na México. Colômbia? No Pior que na México, Colômbia? fronteira durante alguns anos, sim. Né? Mais recentemente, sim. Mas uma coisa muito parecida com o que teve na Colômbia lá nos anos 90, por As exemplo. Farc, tudo. Exatamente. E aí a gente foi falar com um grupo de mulheres atuando contra o feminicídio. E elas falaram e mostraram como nessas situações de violência extrema, os grupos que sofrem mais opressão, as minorias, naturalmente são as mais afetadas. Então, as mulheres que já sofriam com a violência, já sofrem com violência doméstica, violência urbana, violência em outras situações, quando estão inseridas num contexto de violência muito grande, elas também sofrem muito mais. Então, eram casos de feminicídio, e aí o Estado não tem força para atuar. Muitas vezes a corrupção do Estado, junto com os marginais, também atuava junto nessa violência contra a mulher, ou seja, era uma bola de neve de problemas e de situações que colocavam as mulheres em extrema vulnerabilidade. E foi legal que a gente pôde, através da luta de mulheres, mostrar também esse lado e esse caso. Eu vou aproveitar que a gente está falando de minorias, né? E de preconceitos, etc. Como é que era nessas viagens também, os representantes de LGBTI, não LGBTQ hoje em dia, né? Racismo, tipo de cor, negros, gordofobia. Existe essas coisas nesses lugares que você foi? Em vários deles, sim. Em vários deles, sim. É interessante como, às vezes, um lugar que a gente acha que vai ser mais fechado nesse sentido não tem tanto essa questão. Em outros que a gente acha que vai ser mais aberto, tem mais. Mas, assim, me salta a memória que agora, quando a gente esteve no Irã e a gente chamou um grupo de amigos que a gente fez amizade com... A gente tinha uma amiga que tinha um contato, aquela coisa. Nosso programa é assim, faz amizade com um, com o O outro... amigo do amigo que mora, está Exatamente. morando lá. A gente está numa mesa cheia de gente em Teherã, num restaurante super transado de Teherã, que também é legal para quebrar esse paradigma, né? As pessoas pensam, capital do Irã, deve ser uma coisa meio fundamentalista. Não, galera hipster, millennials, todo mundo ali tomando o seu drink sem álcool, né, no caso, mas um ambiente super que a gente vê num restaurante de São Paulo, assim, sem brincadeira. E a gente conversando com essa galera, a gente falou, pô, a gente pode abordar esse tema? E tinha muita gente estilistas, então tinha muitos gays na mesa. Alguns deles pediram, olha, eu tenho medo, eu prefiro não falar. E outros falaram, não, eu quero falar porque eu acho importante justamente eu expor esse lado também do meu país. Por mais que eu seja muçulmano e eu acredito muito na minha religião, eu não concordo com a maneira como os meus governantes interpretam a minha religião. O meu problema não é com a religião, a gente não quer acabar com a religião islâmica. Não, a gente acha que o nosso governo faz uma interpretação errada das leis islâmicas, oprimindo gays, punindo gays por eles serem quem são. E um deles falou, eu sou do exército. Eu sou soldado do exército, sou gay e eu todo dia tenho medo pela minha vida simplesmente se eu usar um jeans rasgado e uma camisa mais estampada. Né? Porque é assim, né? Não é aquela questão dele se declarar gay, mas da polícia religiosa
perceber ele como gay. Ou E não perceber... são reconhecidos como cidadãos, né? Exatamente. Não como cidadãos de respeito. Estão fora... Tá quebrando a lei do país dele. Então foi muito duro, mas foram opiniões, assim, foi um papo muito forte, muito bonito. No final eles falam, pô, eu tenho medo pela minha vida, mas eu quero falar. E a gente até, e aquela coisa de quebrar também a coisa de produção do programa e tal, a gente falou, olha, a gente está filmando um programa para TV, vai passar na TV a cabo do Brasil, tudo bem, vocês não? Eles falam, não, eu quero falar, e a gente no final, olha, agradeço a coragem de vocês, porque isso é uma mensagem muito importante que vocês estão passando. E outra coisa, André, hoje é dia de combate à violência contra a mulher. Eu até falei na abertura da nossa conversa antes de você aparecer. E é um tema também muito caro para mim, pessoalmente. E pensando nessa violência contra a mulher, o que vocês sentiram? Fora isso que você falou do México, existe essa coisa que a gente vê aqui no Brasil e cada vez mais aqui no Brasil com a pandemia e em vários lugares do mundo, imagino é que a questão no Brasil toca mais a gente, né? Sim, no Japão mesmo, foi a nossa última temporada, né? E a gente foi muito nessa intenção de mostrar o Japão que todo mundo pensa à primeira vista, o Japão moderno, da tecnologia, do povo ordeiro e respeitoso e educado. Eu vi aquelas garçonetes, eu fiquei injuriada. Exatamente. Injuriada. E tem isso tudo que eu falei, né? Tem esse lado super legal que a gente tem muito a aprender com o Japão também, do respeito ao coletivo, até na pandemia mesmo. Agora, a questão da mulher, o Japão é um dos piores países do mundo na questão da igualdade de gênero, né? Então, são questões culturais que fazem a mulher ser oprimida no Japão, e principalmente a mulher menor de idade, né? Existe uma coisa cultural da obsessão pela menina colegial, de uniforme colegial, que você vê anunciada nas paredes e nos bonequinhos na loja e desenhar ali no programa da televisão aquelas fetiches de meninas que às vezes... Uniforme escolar, né? De uniforme escolar, que é uma coisa que obviamente acaba extrapolando para abuso sexual de menores no Japão. Isso é muito comum, porque tem aquela coisa o que eles consideram a relação sexual é só se tiver penetração. E a lei de consentimento, a idade para o consentimento no Japão é uma das mais baixas do mundo, é 14 anos. Então, nossa, eu não sabia. Se eu pago para, por exemplo, andar de mão dada com uma menina menor, eu não estou ferindo a lei. Só que isso você, primeiro, já é um abuso sexual e psicológico terrível, e muitas vezes cai em casos de abuso sexual mesmo, né? O cara paga para dormir deitado ao lado de uma menina menor. E claro que aquilo ali acaba extrapolando para abuso, invariavelmente. Então, eu acabei de ter uma aula. Eu acabei de ter uma aula de literatura nessa segunda-feira, um texto do Coetzee sobre Gabriel Garcia Marques, sobre Memórias das Minhas Putas Tristes, que fala um pouco, é baseado num livro japonês, também tem história de um japonês que fez um livro parecido, que é uma coisa que no Japão eles pagam e drogam as meninas e elas ficam dormindo. Porque como não é para transar, teoricamente, né? Eles pagam, é como se fosse um bordel com meninas que são narcotizadas para pagarem, e eles, geralmente uns velhos, sei lá, uns depravados, sei lá. Tem isso. E é legalizado, Joyce. Isso é legal no Japão. Porque, é um horror. Para a nossa sociedade, isso é... Mas é terrível. Tem situações de um fetiche de você abusar da mulher no metrô, no ônibus. Então, tem lugares que simulam aquele ambiente de ônibus e contratam meninas para ficarem ali para o cara ter essa sensação de que está abusando de alguém. Então, você entende como é que culturalmente isso vai se entranhando na sociedade, né? E isso é repercutido e reverberado em toda a sociedade, com todas as mulheres. Então, é uma coisa que o Japão precisa, está começando, tem vários projetos, a gente entrevistou uma mulher que é líder de um projeto que tenta mudar essa cultura no Japão, mas ela aquela coisa de mudança cultural, né? São anos e anos até você conseguir realmente transformar aquela realidade. E a gente falando aqui da violência, né? Porque aqui no Brasil a história é outra, né? É feminicídio, é homem
que fica bêbado, que se droga e bate na mulher, porque ele está se sentindo inferiorizado muitas vezes. E você vê que, nossa, você que viaja para esses lugares todos, como é diferente tudo isso e como é difícil tudo isso. Exatamente. As lições que às vezes a gente tem lição para dar também, para transmitir, né? Quando a gente está E pode viajando. ajudar, né, de alguma Pode maneira. ajudar, coisa que a gente já caminhou mais nesse sentido. Por mais que às vezes a gente dê passos para trás, mas caminhamos já nesse sentido. Mas também muita coisa que a gente aprende, né? E que poderia ser aplicada aqui. Vou falar então, se eu estiver falando muito, me corta, tá, Joyce? Eu acabo falando, às vezes, Não, eu já extrapolando. tenho um monte de coisa para te perguntar, mas dá tempo, deixa eu ver. Pois é, porque a gente fez um programa chamado Futuro é Feminino para o canal GNT, que é justamente porque nós somos homens, somos 4 homens viajando, né? Às vezes 3. Então, não é o nosso lugar de fala de verdade e a gente não sente na pele o que está acontecendo. Então, junto com as meninas da produtora Flux, a gente criou esse programa Futuro é Feminino, feito pela minha produtora, mas totalmente tocado por mulheres e elas que viajam, mostrando países com mais igualdade de gênero. Tem esse programa? Tem, foi ao ar a primeira temporada, também foi impactado pela pandemia, então a segunda temporada ficou suspensa. Mas no Globo está News também? Na GNT, no canal GNT. O Futuro é Feminino. Elas foram para a Islândia, primeiro lugar do mundo em igualdade de gênero já há alguns anos, e foram para o Paquistão, que é um dos piores do mundo, né? O segundo pior do mundo, tirando o Iêmen, que não dava para visitar por conta de guerra, mas o Paquistão é o segundo pior em igualdade de gênero. E aí as meninas vão e mostram isso com os próprios olhos dela. É muito bonito. Eu acho que você vai adorar esse programa. Até tomei nota para eu ir atrás. Qual é a companhia ideal numa viagem dessas? É um livro de autoajuda? É um Spotify, uma playlist boa? É um terço para quem é católico? Qual que é a companhia ideal? Olha, para mim, é o meu celular. Eu falo que eu peguei um pouco, a gente começou a viajar lá em 2009, então eu peguei bastante. Nas primeiras viagens, a gente tinha o horário da internet, que aí revezava, juntava a grana que estava sobrando, a gente pagava um cybercafé, sentava cada um meia hora no seu computador, mandava e-mail, via alguma coisa ali na rede social e saía fora. E hoje em dia eu viajo com um aparelhinho na minha mão que tem todo o roteiro do que eu vou fazer, é por ali que eu marco o meu hotel, tem um mapa para eu me guiar e chegar de carro aos lugares que eu quero chegar. Eu mando a comunicação, faço a produção com os entrevistados. Tô chegando aí, confirmado? Não, beleza, confirmado. É assim, em um aparelho desse tamanho. Eu costumo falar que é caro, né? Para a realidade brasileira é um aparelho caro, mas o custo-benefício, para o meu caso, que trabalho viajando, Nossa, fundamental. Realmente inestimável. Assim, Você já ficou sem se comunicar com a sua família? Coreia do Norte. Coreia do Norte, a gente fechou um programa de 10 dias e você não tem internet na Coreia do Norte, né? Você não tem acesso. Até isso mostra o quanto eles são uma bolha fechada e parada no espaço e no tempo. Mas não tem que nem aquilo que tem na China, que não tem WhatsApp, mas tem o WeChat? Não, eles não têm internet como um todo. A internet dentro da Coreia do Norte é uma intranet. É uma internet controlada pelo governo. O povo, claro, em alguns lugares, no museu ou numa escola, tem acesso a essa internet, que só tem o conteúdo que o governo liberou. Não é a internet tal qual a gente conhece, ou não é um bloqueio que eles foram... Esse www, né? Exatamente. Na China, no Irã também, que o Irã acha que consegue bloquear lá o YouTube, bloquear o Twitter, não consegue nada. Garotada de 11 anos na esquina, você conversa, e olha aqui, você entra aqui nesse site e você cai dentro do Twitter tranquilamente. Então, Coreia do Norte. E aí eu fiquei sem comunicação, né? Não tinha como falar com família. Que maravilhoso isso. De spa tecnológico, internetico. Difícil hoje em dia a gente conseguir, né? Difícil. Como é que você Foi acha? duro, confesso que eu senti bastante. Que grandes ensinamentos que você viu assim nesses lugares, que aprendizado que vocês tiveram, que você acha que pode iluminar o caminho da gente, que te fez, fora esse que você falou da pobreza, né, no Haiti, mas isso é outra coisa. Que lições, que aprendizados você viu nesses lugares que puderam te iluminar na sua vida aqui no Brasil? Joyce, eu até falei um pouco antes, mas não em detalhe, essa coisa de eu já ter
tido presente em países ditatoriais e autoritários e percebido. A gente fez um documentário especial sobre fake news. E a gente mostrou como é que as fake news, e era um garoto num fundo de quintal de uma cidade pequena da Macedônia, país que pouca gente conhece na Europa, conseguia, com sua galera e tal, influenciar cenários como o Brexit, né? A saída do Reino Unido, a saída Uma loucura isso. do Reino Unido da União Europeia, as eleições que levaram Trump à presidência dos Estados Unidos e tantos outros cenários políticos. Então, eu fui percebendo como a nossa democracia não é, porque parece, né, para quem cresceu nessa época, de que é algo dado, né? A democracia está aí, é o natural. É frágil. É Tem que frágil. ser conquistado todo dia. Que nem casamento, viu? Ótima analogia. É isso, tem que trabalhar todo dia pela manutenção da nossa democracia. Até se puder recomendar uma leitura o livro do Steve Levitsky, Como as Democracias Morrem. Para mim foi um livro, assim, um dos melhores livros do ano passado, se não o melhor. E ele fala muito sobre isso, como é que hoje em dia a ditadura não chega como tanque na rua, com os soldados fechando o Congresso. Ela Chegam sem a gente perceber. A gente perceber, e muitas vezes com a gente colaborando. Sem perceber, a gente é influenciado com desinformação, com notícia falsa, com fake news, e a gente está defendendo, é o rato ajudando o gato a tomar conta da casa. Quando a gente vê, o negócio já raposa ajudando a cuidar do galinheiro, né? Exato. E hoje em dia, com toda a tecnologia, com as mudanças muito mais rápidas do mundo globalizado, né, o 5G chegando aí para isso ficar 10 vezes ainda mais, porque a gente acha que é 3G, 4G, 5G. Né? É só um degrau a mais, não. O 5G vai abrir um mundo de possibilidades de inteligência artificial. Por isso que está essa guerra, né? Por isso que essa disputa toda, não é à toa. Né? Então, as coisas mudam muito rápido, né? Para o bem e para o mal. Então, se a gente não ficar atento para esse fio virar, não custa nada. É verdade. Você tem alguma crença, alguma coisa que nos momentos difíceis, numa situação difícil nessas viagens, algum amuleto, alguma coisa assim, fora o teu celular, que eu já entendi, mas alguma coisa, algum patuá? Eu ia falar aqui que o meu patuá é meio que o celular mesmo, acabo pegando a ele para pegar informação, para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou, mas eu não tenho, eu confesso que eu não tenho muito. Mas assim, segura o celular, me salve! Alguém, mande ajuda, socorro! Mas claro que não, eu acredito que tem uma energia maior que une a gente, mas eu acredito que essa energia seja, sei lá, o amor. E as pessoas de boa vontade querendo fazer a diferença. Eu acho que isso contagia mais do que a gente pode cartesianamente medir. Eu acho que isso tem uma influência. Aquela coisa de você acordar de mau humor, você vai tropeçar com o dedão na ponta da cama, você vai cair o ovo no chão na hora que você vai fazer o teu café da manhã. Eu acho que isso é uma coisa da energia que você está, que vai contagiar o próximo, que vai contagiar o próximo, e isso vai gerar uma corrente que pode ser boa e pode ser ruim. E eu acho que isso afeta também o mundo, a sociedade e tudo mais. Então, eu acredito um pouco disso. Quando a pandemia acabar, para onde você quer ir gravar? Que mundo é esse? Eu quero ir para Wuhan. Eu quero ir para onde começou isso tudo. Onde tudo começou. Para a gente ver que não é aquele lugar todo sujo, ferrado, esses chineses malucos, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, a gente vê que tem um lado do autoritarismo também, que cerceou a informação. Nessa coisa que a gente estava conversando, né, de que tudo tem vários e múltiplos lados e influências e referências. Então, eu gosto disso, de mostrar que não é tão óbvio assim. Não é para a gente ter preconceito com chinês, mas não é para a gente reverenciar chinês também. Não é para a gente ter ódio do comunismo, mas é para a gente também ver que um lado de vários sistemas tem seu lado negativo que atrapalha as coisas. Né? O mesmo autoritarismo... Quando você voltar, você me diz se você acha que o vírus foi criado em laboratório lá. Ah, tá. Pois é, indo em contato que a gente vai ver as coisas, né? Mas eu acho que não. E é interessante como é que o autoritarismo que fez tudo isso se agravar, né? Eles cercearam informações que, se eles tivessem sido mais rápidos e mais abertos,
né, não fossem tão autoritários e ditatoriais, poderia ter ajudado a combater a coisa mais rápido, mas ao mesmo tempo, na hora que foi preciso impor isolamento, impor lockdown numa cidade de milhões de habitantes, ele, ó, pum, fechou todo mundo, ninguém sai, e é isso. Quem não obedecer vai preso. Rapidinho, eles, Wuhan, que foi epicentro, não está na lista nem dos 20 maiores casos de morte. Incrível isso. Estados diferentes. Incrível isso. Bom, a gente está chegando perto do final. Vou perguntar duas coisas para você. Depois de ver todos esses conflitos aí onde você passou, quais que você considera os grandes conflitos no mundo de hoje, na sua opinião? Conflito de hoje, eu acho que o grande conflito de hoje é a nossa luta pela democracia. E a gente não está falando só de Brasil, né? A gente viu movimentos extremistas pelo mundo todo, né? A gente viu essa onda de extrema-direita contagiando vários na Europa. Você tem o Orbán na Hungria, você tem o governo polonês, você teve Salvini na Itália, você teve um movimento na Espanha, na própria Grécia. E nos Estados Unidos, que não é Europa. Estados Unidos, Boris Johnson na Inglaterra. Então a gente tem exemplos de até onde esse extremismo pode chegar. E a pandemia veio para deixar isso ainda mais evidente, né? Porque você tem um momento que você não tem o que politizar. É saúde, é vida, morte, é doença. E mesmo assim você vê como é que o extremismo, seja ele qual for, extrema esquerda, extrema direita, o extremismo religioso, sempre atrapalha, né? Não tem jeito. E nesse caso a gente viu de camarote. Felizmente, né, eu quero ver o copo meio cheio. Aí, como eu falei, as coisas mudam muito rápido. A gente já está vendo uma reação, né? As pessoas meio que acordaram. Trump não foi reeleito, né? A gente está vendo outras situações em outros países também de rechaçar o extremismo. Então, quero crer que isso vai melhorar daqui para frente. Então, para finalizar, fala um pouquinho do seu curso, que eu achei super interessante. E fala para que tipo de pessoa você vai fazer essas duas aulas, se é para todo mundo, e o que a gente vai aprender entrando nesse curso. Então, nossas pessoas amaram a entrevista, viu? Eu estou vendo um monte de elogios aqui. Que delícia, obrigado. Eu amei o papo também. Muito bom. Deixasse, eu ficava aqui. Não sei você, Joyce, eu ficava. Ia aí para sua casa e ficava contando história. Você queria mentoria? Chega! Eu contando história. Mas o curso, eu juntei muitos aprendizados, experiências, tipo essas que eu compartilhei aqui com o pessoal, com o seu público do Glamurama. Por um lado, do storytelling, né? De como você pode pegar aquele projeto, aquela ideia que você tem e tirar do papel. Muitas vezes é só você saber algumas dicas, você saber o caminho das pedras. E não só para fazer um programa de TV, pode ser você colocar no ar um blog, um podcast, escrever para o seu jornal local, contar a história para os amigos, ou entender... Ou mesmo seus posts do Instagram, você pode ter uma história para contar. Instagram, a gente está sempre contando histórias. A gente manda uma carta para o namorado ou para o chefe no emprego, a gente está contando uma história ali. Se ela for bem contada, ela vai ser mais eficiente. Então, eu uso todos esses aprendizados que eu tive em situações extremas, em países extremos, para ajudar as pessoas que querem tirar suas ideias do papel e encontrar um propósito no meio desse caminho. Então, serve para todo mundo mesmo, porque às vezes você vai encontrar o propósito do seu trabalho, do seu dia a dia. Você vai encontrar um propósito para tornar o seu Instagram uma ferramenta que você sempre quis fazer, mas não sabia como começar. E às vezes é só mesmo começar. Então, quem entrar lá no meu perfil, o link está na minha bio, nos stories e alguns posts eu conto um pouquinho mais, mas está o link ali. E quem estiver ouvindo aqui o nosso papo e quiser usar o código promocional INSTA, de Instagram, usa o código promocional que já tem 20% de desconto. Entra lá no link. E o teu arroba é André Fran, simplesmente. Isso, arroba André Fran. Mais fácil. Ótimo, André. Amei conversar com você. Quando você não pôde aquele dia, eu falei, ai meu Deus, eu queria tanto. Ótimo que deu tudo certo. Bom, que bom. Ótimo, eu queria entender como que é tudo isso, queria saber mais do que as coisas que eu acompanhei e te agradeço muito. Eu que agradeço, Joyce. Você é excelente pessoa, entrevistadora, então as histórias você vai puxando, vai fluindo super naturalmente. Adorei esse papo. E quem quer ouvir mais, arroba André Fran. Estou por aí em todas as redes sociais. Obrigado de novo.
Até breve. Quando você vier para São Paulo, vem me ver, tá? Vamos. Tchau, tchau. Conversa maravilhosa com André Fran, cheio de histórias para contar, histórias de viagens incríveis, um trabalho incrível. E eu percebi que vocês gostaram aqui, eu fico muito feliz. Obrigada pela presença aqui. Obrigada a todos. Eu vi a Ana Schwartzman, vi a Isabel Tuchman, vi a Majô, vi a Mara no Rio, vi o Aleatório, o Júnior, meu querido, vi um monte de gente legal que eu conheço e outras pessoas incríveis que não são meus amigos, mas que podem virar meus amigos. Então, um beijo para todo mundo e amanhã tem mais. Obrigada. Rob Meirelles, obrigada. Obrigada, Ami. Eu não sei quem é você. Ami Vami 20. Obrigada, eu vi que você me elogiou. Muito obrigada, tá? Tchau para todos.